Shalom, 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 meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo na paz, tudo na bênção e tudo na graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, amados, ontem eu comecei a falar sobre esse tema, mas quando eu fui mudar aqui de compartilhamento, compartilhar um outro texto aqui, eu acabei desligando a live, né? Desativando a live. E não deu para eu concluir. E vou concluir agora, se Deus nos permitir. Mas peço sua paciência que eu vou compartilhar a live. Eu vou estar compartilhando essa live para que mais irmãos possam ter acesso, mesmo que não deram para estar participando agora, mas quando tiverem oportunidade, estarão conosco participando dessa conversa sobre a palavra de Deus, né? Então vamos aproveitar enquanto eu tenho esse tempo aqui. Enquanto eu tenho tempo, nós vamos aproveitando aqui e Deus seja glorificado. Mas vamos lá, vou continuar compartilhando aqui até onde que der e vai dar tudo certo. Deus seja glorificado e exaltado, bendito seja o seu nome, para todo sempre. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor. Espero que seja de edificação para os nossos irmãos, de conhecimento e de clareza, né? E deixa eu... E se vocês quiserem também estar compartilhando, fiquem à vontade, tá? Porque eu tenho certeza que são assuntos que traz edificação, né? Que tira alguns irmãos de confusões interpretativas. E eu vou aqui, por mais que vou fazer uma análise dentro do grego, mas eu garanto para vocês que eu vou simplificar a terminologia para que vocês possam entender, tá? Vocês consigam entender o que vai ser falado aqui, tá? O que vai ser falado. Então, vamos lá, deixa eu só acabar de compartilhar aqui. Nós já vamos começar. Ok, beleza. Bom, amados, vamos para o que nos interessa e o resto não tem pressa. Vamos lá. Amados, é o seguinte. Os testemunhas de Jeová, tá aqui, eu coloquei um texto aqui. Esse texto aqui, ó, eu estou mostrando aqui na íntegra, para vocês verem, né? Aqui é uma tradução da TNM, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Para vocês perceberem, para vocês analisarem, que eu não estou inventando aqui argumento para bater em espantalho, mas estou colocando aqui fatos. Bom, observe, para os testemunhos de Jeová, Jesus é um Deus, mas Deus com D minúsculo. Outra coisa, a tradução de João capítulo 1, versículo 1, que o verbo era Deus, eles colocam um artigo indefinido. Aqui temos um artigo indefinido, tá? Por quê? Deus com D minúsculo, para que Jesus
não seja igual ao Pai. Aqui, esse Deus aqui, ó, é o Pai, tá? É o Deus Pai. Ok? É o Deus Pai. O que acontece? Para Jesus não ser semelhante ao Pai, então eles traduzem, eles colocam um artigo indefinido e coloca D minúsculo, segundo a regra da língua portuguesa, tá? Segundo a regra da nossa língua portuguesa, eles colocam D minúsculo, não que a língua portuguesa aqui determina que esse Jesus aqui deveria estar com D minúsculo, mas quando eu digo regras da língua portuguesa é que existe palavras maiúsculas e palavras que são minúsculas, né? Então, beleza. Na nossa Bíblia é traduzido assim, ó, na nossa Bíblia comum, nas nossas Bíblias comum, como João Ferreira de Almeida, né? É traduzido assim, ó, no princípio era o verbo normal, né? Era o verbo ou palavra, conforme está aqui, ó, conforme está nessa própria tradução aqui, né? Era a palavra, e a palavra ou verbo, que tem os mesmos sentidos, estava com Deus. Correto. Então, nas nossas traduções comuns, correto. Nada demais. E a palavra era Deus. Era Deus. Então, não tem nem o artigo indefinido nas traduções e nem Deus com D minúsculo. Ou seja, bom, aqui nós temos a palavra que é verbo, né? No princípio era o verbo, no grego logos. Logos. Mas vamos colocar aqui verbo, que é a palavra. Eu estou escrevendo no mouse, então não tem como ficar legal não, tá, gente? A escrita. Então vai ficar oscilando, borrando aqui, então não tem jeito. O que acontece? O que João está falando? João está falando que esse logos aqui, que é a palavra, né? Estava junto aqui, ó, estava com Deus, que é o Pai. E que essa palavra aqui é Deus. Ok? Que essa palavra aqui é Deus, né? O qual as testemunhas de Jeová colocaram um Deus. Tá aqui, ó. Então, novamente está aqui, ó. E a palavra, que é essa palavra aqui? É essa palavra aqui, né? E a palavra era um Deus. Então, aqui vocês estão vendo que eles colocam Jesus aqui com D minúsculo, né? Jesus como Deus com D minúsculo. Agora vamos para o grego e vamos... antes de ir para o grego, eu preciso explicar para vocês o sentido, o porquê disso. Já dei uma explicação. Um Deus, aqui, né? Primeiro, eles abrem espaço aqui, perante o artigo indefinido, que Jesus é mais um de entre deuses, outros deuses. Isso é politeísmo, gente. Tá? Politeísmo é a crença em vários deuses. É a crença em vários deuses. Eles dizem que não, isso não é politeísmo aqui nesse caso aqui e tal, mas é politeísmo. Porque quando eu defino um Deus, ok? Um Deus aqui, eu defino, é um Deus de entre outros deuses. Ou seja, existe uma turma de deuses e Jesus é mais um Deus. Tá? Deusinho, vamos colocar assim, Deusinho, não como Pai, tá? Não como Pai, mas Jesus é um Deus, mais uma fagulha, mais um Deusinho, né?
Entendeu? Tudo isso, eles precisam aqui, tudo isso, para não caracterizar Jesus como Deus, como semelhante a Deus Pai. Tudo isso para que Jesus não seja um Deus semelhante a Deus Pai, ao Deus Pai. Ceder, vocês conseguiram entender? Ok, por isso que eu estou falando. Eu vou ser simples no análise, tá? Simples no análise, para que vocês possam entender. Agora vamos para o X da questão. Vamos voltar aqui, ó. Aqui nós temos então esse texto aqui, que é tradução, né? Mas temos aqui o texto que é em original. Eu já pintei tudo aí, já fiz um monte de coisa aí. Teve um dia que eu falei sobre o assunto e comecei a pintar aí. Beleza, vamos lá. A questão aqui que nós temos então essa passagem lá, essa aqui, ó, que está no grego, chamado o grego koiné. Aqui está a nossa tradução comum, conforme eu disse. Aqui é a tradução comum das nossas Bíblias, comum, que não nega Jesus como Deus semelhante ao Pai. Aqui, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Observe que essa tradução aqui, ó, já não colocou Jesus, Deus, com D minúsculo. Está aqui, ó, com D maiúsculo, semelhante ao Pai. Por quê? Porque os tradutores entendem que Jesus é Deus semelhante ao Pai, e não um deusinho, ok? Aqui está a forma que eu falei, que naquela tradução está a palavra, que é o verbo, que eu disse que dá a mesma coisa. Palavra, verbo, etc. Né? Verbo vem de logos, que é esse aqui, ó. Verbo vem do logos. A palavra é logos em grego, logos quer dizer verbo ou palavra, etc. Ok? Então, vocês têm essa passagem aqui, que diz assim: em arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Aqui, em princípio, sai daí, em princípio era o logos. Em princípio era o logos. Ok, então o logos aqui, ó, está antes da criação. Quando houve o princípio, o logos já era, entendeu? É isso que o texto está dizendo. Quando houve o princípio de quê? De todas as coisas. Se você vê no versículo 3 aqui, ó, o versículo 3 vai falar da criação, que nele foram criadas todas as coisas. Então esse princípio aqui está relacionado à criação. Se você, até pelo contexto, o próprio texto já vai se autoexplicando. Então, entende? Não precisa ficar inventando marabalismo. Então, o que acontece? O logos aqui, né, que já estava antes do princípio de todas as coisas, esse logos aqui, ele estava junto com o Pai, que está no grego, pros en prostonteon, estava com teon. Aqui, esse teon aqui, se refere ao Deus Pai, tá? Se refere ao Deus Pai. Ok, gente. Então, nós temos aqui o Deus Pai, ó. Tá? Então, o Logos, aqui esse Logos aqui, eu já vou explicar, gente. Está se referindo ao Filho de Deus, tá? Está se referindo a Jesus. Então, eu vou colocar aqui Filho. Logos é o Filho, né? Logos é o Filho. O Filho é a palavra de Deus, tá? Então, Logos é o Filho. O Filho é o verbo, Logos, o Filho é a palavra. E o Filho cai e, conjunção, e o Logos em pros. Aí nós temos a preposição proston, artigo definido, com pai. Ou seja, o Logos estava junto. Aqui, esse pros, aqui está prós, ele está próximo do pai. Não que a palavra, nós não, porque tipo assim, prós, né, lembra próximo, né? Não é por causa disso.
é por causa do sentido mesmo da palavra. Estava junto com o pai, ele tinha uma relação íntima, ele tinha um relacionamento ao lado do pai. Entendeu? É isso que o texto está falando. Agora preste atenção que o texto, aqui aí nós temos uma vírgula, né? O texto, temos o cai, aqui, ó, que é o e conjuntivo, né? E conjuntivo. E teós, o que ele quer dizer? Teós, esse teós aqui, não está falando do teon, do pai. Está falando do filho. Ou seja, o texto está chamando o quê? O logos de teós. Teós é a palavra Deus. Teós é em logos. Ou seja, e o teós era o verbo. Tá? Ou seja, e Deus, se referindo aqui, ó, o logos, era a palavra. Ou seja, Jesus aqui, para fazer sentido para a nossa tradução, e o verbo, ou seja, e a palavra era Deus, tá? Entende? E a palavra era Deus. Então, a estrutura sintática da sintaxe e gramatical morfológica do texto grego e hebraico não é semelhante o português. O português, o que faria sentido, esse logos está aqui, ó, né? E esse teós está aqui. Ou seja, a palavra é Deus, mas, entende? Mas a gente sempre ordenamos na nossa sintaxe. E diz aqui, então, o logos, aqui, ó, o teós é o logos, ou seja, o logos era o teós e o teós era o logos. Ok? Bom, aqui, ó, tá vendo? Aqui, os testemunhos de Jeová, eles vêm aqui, ó, e coloca um artigo indefinido. É bem aqui, né? É como se tivesse um artigo indefinido. Por quê? Porque o grego não tem uma palavra como o português. O português, quando o artigo é definido, eu vou lá e coloco um. Existe uma palavra para destacar o artigo definido. No grego não tem. No grego, a ausência do artigo definido, porque tem. O artigo definido tem. Mas a ausência desse artigo definido pode abrir precedência para um artigo indefinido. Isso o que demanda, segundo as gramáticas, os gramáticos, o contexto. Então, ou seja, o contexto pode definir se eu posso traduzir essa palavra como Deus ou não. Então, os testemunhos de Jeová, eles ficam muito à vontade, por causa dessa regra gramatical, de colocar um artigo indefinido aqui. Então, vou explicar para vocês. Se eu pudesse olhar no olho de vocês, eu olharia agora. Veja só. Vou explicar novamente para vocês. No grego, koiné, não existe artigo indefinido. Tá? Gente, enquanto isso, eu vou fazer aqui um compartilhamento, tá bom? E aproveita, deixa a sua curtida aí. Esse vídeo, eu estou fazendo essa live aqui no Facebook, mas vou colocar essa live aqui no meu canal no YouTube. E você que está assistindo pelo YouTube, ajuda aí o nosso canal, deixando a sua curtida e também se inscrevendo, né? E se quiser, deixe o seu comentário. Então eu vou fazer aqui, eu vou acabar de fazer um compartilhamento aqui, para nós darmos a nossa continuidade, tá bom? E vou explicar direitinho para vocês, para ver se vocês conseguem entender esse mistério aí, né? Essa bênção aí. Então, gente, eu vou lá, só vou compartilhar aqui agora, tá bom, gente? Vou compartilhar aqui agora e nós já continuamos, tá? Então eu vou explicar novamente para vocês,
Por que que os testemunhos de Jeová ficam à vontade para colocar o artigo indefinido aí? Tá? Por que que eles ficam à vontade para colocar artigo indefinido dizendo que o verbo era um Deus e não segue a nossa tradução normal dizendo que o verbo era Deus, mas colocar o verbo era um Deus. Por quê? Né? Agora eu vou explicar para vocês o porquê disso, ok? Por que que eles ficam tão à vontade para fazer esse tipo de tradução? Nós vamos aprender junto. Já expliquei e vou explicar novamente. Pronto, eu já dei uma compartilhada aqui e nós vamos continuar. Bom, vou explicar novamente para que vocês entendam. Na gramática, na estrutura gramatical do grego bíblico, não existe artigo indefinido. Assim como no hebraico. Não existe uma palavrinha que eu coloco ali, que é um indefinido. Quando nós quer colocar um artigo indefinido, uma laranja, um troféu, etc. É diferente do o troféu. Então eu coloco que é o artigo indefinido. No grego não existe uma palavra. O que acontece? No grego existe, vamos colocar o artigo definido a, as, o, os. Tá? Existe. O que acontece? O artigo indefinido, uma palavra indefinida, ela pode ser subentendida pela falta de um artigo definido. Então, no grego, pode ser entendido em algumas palavras que por aquela palavra não ter um artigo definido, que está definindo ela, então ela pode ser um artigo indefinido. Entende? Então, segundo esta regra, tá? Eles então, porque teós aqui, ó, não tem um artigo definido. Nós temos um e de conjunção, que é um e, né? E Deus, e. Então, ele se sente à vontade de colocar aqui um artigo indefinido, em teós, que é para Jesus. Então, o verbo, a palavra era um Deus. Por que, TJ, vocês fazem isso? Porque não tem o artigo definido, e já que não tem o artigo definido, então nós colocaremos que o verbo era um Deus, já para deixar claro que Jesus não é semelhante ao Pai. Jesus é uma criatura, gente, do Pai, segundo eles. Né? Jesus é uma criatura. Então, jamais a criatura pode ser comparado com o Criador. Então, vamos colocar aqui, o verbo era um Deus, e não que o verbo era Deus. Vocês estão conseguindo pegar aí a linha de raciocínio? Então, deixa eu limpar aqui e tirar, então, toda essa bagueira que eu fiz aqui, né? Ok. Será que isto procede? Nas gramáticas, realmente nas gramáticas, dizem que isso pode ser possível, mas depende do contexto. Isso tem que ser muito analisado, e dependendo do contexto, se uma palavra não tem, um substantivo não tem um artigo definido, então pode ser indefinido. Mas isso depende do contexto daquela palavra. Então, você não é porque que uma palavra, então, tipo assim, não tem artigo definido, então eu vou indefinir. Não, você não pode fazer isso. Você tem que entender o contexto e a estrutura sintática do texto. Então, vamos lá. Vamos entender de uma forma simples se a estrutura do texto aqui dá razão para as testemunhas de Jeová traduzir teós, aqui, ó, que é a palavra teós, quer dizer Deus, para um Deus. Vamos ver? Ok. Primeiro, coisinha simples. Ó, vou pegar aqui, como aqui, ó. Vou
sublinhar essa palavra aqui e vou sublinhar essa palavra aqui, ó. Ok. Ó. Eu esqueci de sublinhar isso aqui também, ó. São uma, né? O que que acontece? Todos esses textos aqui, ó, Logos, esse aqui, ó, essas palavras aqui, essa aqui, ó, e este aqui, ó, né, vocês estão vendo, ó, são a mesma estrutura, né? Ó, temos aqui, ó, a palavra Logos. Novamente, Logos. Palavra, palavra. Aqui está falando sempre do filho, né? Theos é o filho também. E Logos, novamente, é o filho, né? Então, ok. Aqui está o segredo, minha gente. Vamos lá. O texto está falando, vocês sabem que na estrutura sintática de uma oração tem um sujeito, etc., né? De uma palavra. Eu não vou entrar em detalhes porque eu tenho certeza que isso aqui vocês não vão entender a respeito dos casos, né? Alguns colocam 5 casos, outros colocam 8 casos do grego koiné. Casos nominativo, genitivo, acusativo, dativo, né? Dativo, depois acusativo, etc. Vocês não vão entender nada disso agora. Aí, se eu entrar aqui no nominativo também, se eu for explicar a questão do nominativo aqui, ó, representado pelo sigma, tá em vermelho aqui, é por isso. Ó, pra vocês verem que eu já falei, teve um dia que eu falei isso aqui, ó. Aqui é um acusativo, eu coloquei em vermelho aqui. E aqui temos um nominativo, etc. E se eu for explicar isso aqui, vocês não vão entender nada. Essa é a verdade, né? Então não adianta eu explicar. Então eu tenho que simplificar no máximo do possível, porque o meu objetivo aqui é fazer você entender e não deixar você mais confuso. Bom, vamos lá então, né? Vamos lá. O que acontece? Toda palavra, por exemplo, toda palavra tem um sujeito daquela palavra. Só para me simplificar, talvez eu possa estar até errado, mas eu quero simplificar. Eu quero simplificar para vocês. Toda palavra tem uma pessoa ali que é o principal daquela palavra, o sujeito daquela palavra, né? É a pessoa principal daquela palavra. Vamos pegar assim, né? Quem é o sujeito principal dessa palavra aqui, né? Que eu coloquei aqui para vocês, ó. É o Theos aqui, que é o Filho de Deus, né? Só que aqui o sujeito principal, desculpa, é aqui, ó. É esse aqui. É o Logos. É o Logos. Esse é o sujeito principal da palavra aqui. Tá? É o sujeito principal. Ok. Então, ele é o sujeito da oração aplicando essa terminologia aqui. Veja só. O Logos. Esse Logos aqui, lembre-se, gente, esse Logos aqui, já vou até colocar aqui, ó. É Jesus. É claro que ele está usando figuras de linguagem, chamando Jesus de palavra de Deus. Entende? Mas aqui, ó, esse Logos aqui, gente, ó, é Jesus, tá? É Jesus. Então, esse Logos aqui é Jesus, né? Ó, Jesus. Eu estou escrevendo no Mauser, tá, gente? Não por isso que fica assim. Mas tenda que esse Logos aqui, ó, Jesus, ó, é Jesus, tá? Jesus. E o que ele está dizendo? Que esse Jesus aqui, que é o Logos, é Deus, tá? Deus, que os testemunhos de Jeová colocou um Deus, ou um deusinho, porque colocou com D minúsculo. Então, é Deus, né? Jesus é Deus. Meu Deus do céu. É porque eu estou no mouse, gente, tá? Aqui fica oscilando. Então, esse Logos aqui é Deus, né? Então eu posso traduzir essa palavra aqui, ó, Deus, ó. Deus. Tá? Ai, meu Deus. Não. Vamos ver se... Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se aqui... Deus. Mais
fácil, né, gente? Ficar aqui sofrendo, né? Bom, aqui, ó. Esse logos aqui que é Jesus, ó, é Deus, conforme está aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Então já aprende, Deus. O que que acontece? Aqui, Theos, Deus. Aqui é o sujeito principal, Jesus. Jesus aqui é Deus. Então, esse logos aqui é Deus. Aqui ele mata a charada. Logos, Deus. Que é a mesma aqui. Logos, Deus. Jesus é Deus. Ok, gente? Vocês estão entendendo? O que que acontece? Por que que Theos aqui, ele não precisa de artigo definido? Por que que eu não preciso definir aqui o Deus? Por que que eu não preciso dizer Jesus, o Deus? Por que que eu não preciso colocar um artigo definido aqui? Porque o sujeito da oração, do texto, é esse aqui, ó. Esse é o sujeito. Esse é o principal. Aqui já está com o artigo definido. Você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um artigo. Então está dizendo assim, ó. A palavra ou o logos, né? Se você traduzir por a palavra, então você tem que colocar a. Não é o palavra, é a palavra. Se você falar logos, o logos de Deus, né? Ou o verbo, você tem que colocar o, né? Questão de gênero. O que que acontece? Aqui, que é Jesus, está com o artigo definido. O logos aqui está com o artigo definido. O Jesus, né? O Jesus, né? A palavra. Então, é como se eu colocasse o Jesus, fazendo aqui uma adaptaçãozinha para você entender. É como se eu colocasse o Jesus, é Deus. Aqui não é sujeito principal, por mais que esteja com sigma, como diz que eu não vou entrar. Aqui não é o sujeito principal. O que significa isso aqui? Isso aqui é um predicativo. Deus aqui, no grego, é um predicativo. O que significa isso? Está qualificando, ou seja, esse aqui, ó, está qualificando esse. Ok? Qualificando como categoria de divindade. Tá? Ora, é como se eu dissesse assim, sabe Jesus? Sim, ele é divino. Entende? Sabe Jesus? Sim, ele é divino. Ele é Deus, ele é divino. Aqui como o texto. Então, logo aqui, em Deus aqui, ó, não precisa de artigo definido, indefinido. Por quê? Porque ele já está definido junto com esse artigo aqui, ó, o logos já determina que o Theos aqui, Jesus, que é um predicativo, tá, para Jesus, esteja definido também. Então não precisa eu definir, porque já está tudo definido, porque está falando de Jesus, que é a palavra de Deus. E aqui a melhor tradução seria divino. Divino. Então eu coloquei Deus, divino. E a palavra era divina. Ok? E a palavra era divina. O que significa isso? Dizendo que a divindade aqui, ó, colocando a essência de Jesus como divino no mesmo patamar de quem? Do Pai. Porque se Theos aqui, ó, para você ver, Theos está se referindo à divindade. Deus como divindade. Então o texto está dizendo que Jesus, vou colocar aqui o Pai, ó, é divino como o Pai. Possui da mesma natureza do Pai. É isso que o texto está dizendo. Pronto, e acabou. Então, não precisa de artigo indefinido. O contexto aqui não permite que Theos
seja um artigo indefinido. Por quê? Porque ele está sobre a autoridade do Logos, aqui que é Jesus, que já está com um artigo definido. Simples. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, convido a vocês a fazer um cursinho de grego para vocês começarem a entender questões básicas. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.